Galera, o Kafka massacrou o Kaiju número 9 e ainda bolou um plano genial para dar o golpe final no vilão, que chegou a reconhecer o Kaiju Parasita como uma criatura criada para defender a humanidade. Olha isso! Quer saber tudo o que aconteceu no capítulo 111 de Kaiju número 8? Então vamos nessa! O capítulo começa com o Kaiju número 8 completando seu modo Berserk, e o Nogizaka relatando que aquela transformação era a mesma que ele tinha visto lá na luta contra o diretor Isao. Na página seguinte, passamos a acompanhar um flashback com o Kafka pedindo ao Narumi para que ele ajudasse com seu treinamento secreto. Gen fica surpreso com o pedido, e Kafka explica que quando ele perdeu o controle com seu corpo na luta contra o diretor, o Kaiju número 8 mostrou ter muito mais poderes do que ele imaginava, que se ele conseguisse de alguma forma controlar esse poder, talvez fosse muito mais fácil derrotar o Kaiju número 9. Narumi sorri, por ver a vontade do Kafka de acabar com o inimigo e servir a tropa, mas ele dá uma zoada no protagonista, perguntando como ele ousava pedir um favor tão grande para um capitão da primeira divisão, sendo ele um simples oficial da terceira divisão. Pena que a Kikoru não passou informações ao colega de como realmente é o capitão, né? E que com um simples trocado, ele poderia pedir qualquer coisa para ele. Mas como a situação era séria, o Kafka responde que o seu pedido podia ser presunçoso, mas isso era algo que só o capitão podia fazer por ele. Não é como se o Kafka pedisse a ajuda do Narumi, porque ele era o seu superior naquela divisão, mas sim porque o Gen era realmente o único membro da tropa de defesa que conseguia parar o Kaiju número 8, caso ele se descontrolasse. O que confirma o que eu falei lá naquele vídeo de análise da luta do diretor Isao contra o Kaiju número 8, que se o Kafka não tivesse impedido o Kaiju Parasita antes dele dar cabo do pai da Kikoru, o Gen que chegou logo depois, com certeza exterminaria ele. Primeiro porque ele já estava bem cansado, e segundo porque o Capitão Narumi sem dúvidas é o defensor mais forte com armadura numerada da tropa de defesa. Narumi aceita o pedido do Kafka e fala que também queria testar uma coisa, em uma batalha real. Muito provavelmente essa cena se passa logo depois do Capitão evoluir o seu poder de previsão do Kaiju número 1 na sua armadura numerada, como confirmado naquela cena do capítulo anterior. A dúvida que fica é, quem venceu essa batalha insana? Porque esses dois com certeza se enfrentaram mais de uma vez. Só que antes de treinar o Kafka, alguém pergunta se ele estava ciente de que ao abrir espaço para o Kaiju Parasita, ele poderia correr o risco de nunca mais conseguir voltar à sua forma humana. Kafka responde que se pudesse, evitaria recorrer a isso, mas ele não tinha escolha. E Gen apenas diz que ele se lembre do porquê está lutando, que é pelo futuro de todos. É por isso que ele não deveria vacilar. Voltando ao presente, o Kaiju número 8 grita alto, emanando uma aura de poder tão absurda que pulveriza o braço estendido do Kaiju número 9, que estava prendendo ele. Mina se preocupa, porque o seu boy podia ter perdido o controle do seu monstro interior, mas Kafka faz questão de tranquilizar sua amada, falando que ele estava no controle, mas aquela transformação só ia durar 1 minuto, que por isso ele precisava da ajuda dela para garantir que o vilão não ia passar daquele dia. Aqui fica claro que o Kafka poderia sim vencer o Kaiju número 9 com essa transformação, mas o problema é que ele não tem mais tempo, já que a sua transformação em Kaiju número 8 já dura 30 minutos durante essa guerra, então toda a ajuda que ele puder ter nesse momento para vencer o vilão, sem precisar ficar imprestável quando esse tempo acabar, será muito bem-vinda. Kafka fala que não tinha tempo a perder, pois ele só tinha 60 segundos para vencer o número 9. O problema é que o protagonista fala isso na frente do vilão, que sabendo do plano, pode muito bem bolar alguma estratégia para neutralizar esses ataques do Kafka nesse curto tempo. Mina fica frustrada por não poder parar a transformação do Kaiju número 8, caso ele saísse do controle, mas ela diz que vai focar naquilo que pode fazer por enquanto, que é dar cobertura para o seu Love. O Kaiju número 8 parte para cima do vilão em uma velocidade assustadora, mas ainda assim, o Kaiju número 9 mostra que ele também era muito forte, porque o bicho consegue bloquear o ataque e a onda de choque dos dois se cruzando é tão grande que destrói todos os prédios que ainda restavam ao redor deles. Que batalha, meus amigos. E o vilão não sai ileso não, porque ele percebe que o seu braço estava ferido, e a parte mais interessante é que ele também percebe que não estava conseguindo se regenerar como antes. Caraca, será que o número 9 ficou Joe Biden? O Kaiju número 8 surge na frente do vilão outra vez e começa a usar aquele taijutsu maluco que ele usa contra o diretor Isao, torcendo os próprios membros para surpreender o inimigo. O Kaiju número 9 consegue desviar, mas Kafka encaixa um segundo golpe que acerta o vilão em cheio. E quando o Kaiju número 8 estava prestes a atingir o vilão com uma bola de energia vinda da sua boca, o número 9 usa uma onda de choque do número 2 para ganhar espaço. Kafka pede que Mina, enquanto dá cobertura para ele, corra para a direção de onde o Kaiju número 14 foi derrotado, e assim ele forçaria o vilão a seguir ela. Caraca, será que o Kafka aprendeu finalmente a fazer o que ele mostrou lá no episódio 4 do anime, que é a habilidade de ressuscitar Kaijus derrotados? Se for o caso, isso será uma baita vantagem para o lado dele, já que o monolito tinha diversos poderes apelões. Os operadores do QG se prontificam a guiar a Mina até a localização exata dos restos mortais do Kaiju número 14, enquanto ela continua atirando no vilão sem parar. O Kaiju número 9 finalmente consegue se regenerar e lança uma rajada de energia contra o Kaiju número 8, que se despedaça, mas a sua regeneração, por outro lado, está em outro nível, porque o bicho já aparece nas costas do vilão e começa a pressionar ele para aquela localização. Enquanto se deslocam, esses três vão protagonizando uma verdadeira batalha insana, e a destruição que se segue ao redor deles é tão grande que mesmo que o ministro da economia do governo japonês fosse o Haddad, eles não iam conseguir
taxar o povo a ponto de conseguir mais dinheiro para reconstruir tudo. Kafka parece estar cada vez mais perto do limite e fala que iria apostar tudo nas suas duas últimas técnicas restantes. O Kaiju número 9 segura os braços do Kaiju número 8, que a essa altura já estava tão grande em tamanho quanto ele, enquanto diz que aquilo era fascinante, pois o vilão analisa que o seu inimigo, além de ter um poder destrutivo bem alto, ainda tinha um poder de retardar a regeneração de outros Kaijus, o que explica o seu braço ainda está demorando para se curar. O Kaiju número 9 fala que era como se o Kaiju número 8 fosse uma arma Kaiju criada exclusivamente para acabar com outros Kaijus. Isso, além de ser bem interessante, confirma de vez aquela teoria de que o Kaiju Parasita foi criado apenas com esse propósito. Só que não sabemos ainda quem criou essa arma e por que o Kafka foi escolhido. Mas sobre isso, eu tenho 2 vídeos aqui no canal, onde eu explico várias teorias que podem explicar essas duas coisas. Confere esses 2 vídeos, que eles estão repletos de informações interessantes. Kaiju número 9 tem um estalo, como se tivesse acabado de descobrir a origem do Kaiju número 8. Só que antes de falar, o Kafka dá um chute nele, mandando o vilão pra longe. Pô, Kafka, custava esperar o cara falar, mano, mas tô de zoeira, porque eu entendo que o tempo tá passando, que eles precisam acabar com o vilão o mais rápido possível. O Japão inteiro, e talvez até o mundo, dependem disso. O QG avisa pelo rádio que eles já estavam se aproximando do local da queda, enquanto o Kafka revela que 40 segundos já tinham se passado. Mas falar a fortitude do Kaiju número 8 no modo Berserk e do Kaiju número 9, depois de absorver o número 2, ninguém fala, né? Já deixa aí nos comentários qual o nível de fortitude que você acha que esses dois têm agora. Pra mim, o Kafka chegou a um teto de poder e tá com a fortitude de 10.0 com essa transformação, rivalizando com o inimigo. Ou seja, mesmo tendo absorvido diversos Kaijus, o vilão não conseguiu superar ainda o poder massivo do Kaiju número 8, e isso devido à sua origem, que o vilão já parece ter descoberto. Kafka fala que o palco para a derrota do número 9 estava montado, e o vilão finalmente percebe que eles tinham chegado onde estavam os restos mortais do seu monolito. Sem dar tempo nem para o vilão realizar o plano, Kafka se aproxima e ataca com a sua penúltima técnica. Quinta forma variante, explosão espiral modificada. Toma essa! E eu nem preciso dizer que o modo Berserk do número 8 potencializa ainda mais esse golpe, né? Porque o vilão perde mais braços que o Sukuna lutando contra os feiticeiros Jujutsu. Kafka destrói 3 braços do vilão e chama pela mina, que aparece de forma gloriosa com seu trabuco na mão, pronta para atirar e mandar o Kaiju número 9 pro além dos Kaijus. Então esse era o plano do Kafka desde o começo, resgatar a bazuca perdida da mina, porque assim o seu poder de dano seria muito maior do que ela poderia fazer com aquela simples pistola. É incrível como a cada capítulo que passa, o Kafka se mostra um verdadeiro gênio nas batalhas, que faria até o Goku chorar de orgulho. Primeiro ele dominou 2 estilos de luta, mesclando eles para surpreender o grande vilão da obra, e tudo em um mês de treinamento apenas. Depois ele conseguiu dominar a transformação mais casca-grossa do mangá, evitando inclusive que ele seja consumido pelo Kaiju Parasita no processo. E agora, no meio da batalha, ele consegue bolar esse plano que vai ser o prego no caixão do seu desafeto. Não tem como não bater palmas pra esse cara. Eu só queria ver a cara de Itacho, do Nogizaka e do Itami nessa hora, lá no QG, que sempre foram contra aceitar o Kafka na tropa de defesa. Pega essa, seus imundos. E é justamente esse cara rejeitado, se não me engano 9 vezes pela tropa, que vai salvar a vida de todos vocês. O capítulo termina com a mina segurando seu trabuco em direção ao Kaiju número 9, no mais famoso carregar, apontar, fogo. Mas e agora? Como será que o Kaiju número 9 vai escapar dessa? Meu palpite é que ele vai usar o Kaiju número 2 como escudo para não cair pelo próximo golpe. Isso sem falar que ele ainda pode ter se clonado sem ninguém perceber, coisa que eu já venho falando aqui nos vídeos anteriores de Kaiju número 8. Só que como sabemos, a mina pode atirar várias vezes com a sua bazuca. Além disso, o Kafka ainda tem o seu último golpe inédito e deve reagir caso o seu plano não saia como esperado. O problema é que ele só deve ter uns 5 segundos restando, e por isso esse ataque tem que dar certo. Ele precisa dar certo. E agora como eu faço? Correndo as unhas aqui para ler a continuação dessa história. Mas se você é ansioso como eu, saiba que eu vou trazer um vídeo ainda semana que vem explicando como o Kaiju número 9 pode sair dessa e ainda dá trabalho para o nosso querido casal, porque eu acho bem difícil um vilão tão grande ser derrotado só com isso. Curtiu o vídeo? Então se inscreve no canal com o sininho ativado para não perder nenhum conteúdo de Kaiju número 8. Obrigado por ter assistido até aqui e valeu!